Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Olá, amigos da web. Pela primeira vez na história, a mais alta autoridade portuguesa visitou uma igreja adventista do sétimo dia no país. As lentes da Hope Channel Portugal registraram cada detalhe. Menos de 3 semanas após um convite feito pela igreja em reunião no Palácio de Belém, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a Igreja Adventista Central de Lisboa e participou do culto de sábado de manhã, transformando a ocasião em uma das mais significativas para o movimento adventista no país. Nos momentos prévios ao culto divino, o líder geral da Igreja Adventista no país, pastor Antônio Amorim, agradeceu a presença do presidente e o felicitou pelo seu mandato em favor dos mais frágeis e desfavorecidos. Em nome da igreja, Amorim deu 3 presentes ao presidente. Uma Bíblia na tradução João Ferreira de Almeida, impressa em 1909, doada por uma família local, uma fachada do edifício histórico da Igreja Central de Lisboa e um cartão digital com um vídeo da história da denominação em terras portuguesas. Dirigindo-se aos fiéis, o presidente português manifestou apreço às diversas confissões estabelecidas no país e mencionou um conjunto de elementos constitucionais, como a Lei de Liberdade Religiosa de 2001. O princípio da separação do Estado e das igrejas, consagrado no artigo 3º da mesma lei, visa justamente evitar interferências do Estado na ação de cada confissão religiosa, nomeadamente na sua organização e no exercício das suas funções e respectivo culto. A autoridade máxima disse também que o Estado e a Igreja Adventista compartilham ideais semelhantes. Considerando a sua representatividade e tendo em vista a promoção dos direitos das pessoas, o desenvolvimento integral de cada pessoa, os valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. Este conjunto de valores é um ponto de encontro entre o Estado português e a Igreja Adventista do sétimo dia. Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para destacar o papel da igreja na comunidade. Com uma história já antiga e uma linhagem ilustre, a Igreja Adventista do sétimo dia tem uma integração conhecida e respeitada na sociedade portuguesa. E, em particular, pelo trabalho notável realizado pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Como Presidente da República, congratulo-me pelo facto de a Igreja Adventista do sétimo dia exercer o seu magistério espiritual, cultivando a paz, o respeito dos direitos humanos e uma doutrina ética condizente com os princípios norteadores da sua prática religiosa. Em nome de Portugal, muito obrigado a todos vós. Após o pronunciamento do presidente, o líder da Igreja Adventista em Portugal, pastor Antônio Amorim, falou sobre a verdadeira adoração no contexto do serviço aos pobres, exemplificada na vida de Cristo Jesus. Os fiéis ainda foram agraciados com a participação de Gerson Coelho, interpretando o Pai Nosso, e Nathalie Gal, cantando Jerusalém. O presidente da República registrou sua presença no livro de honra da Igreja e declarou o motivo de sua visita aos principais veículos de comunicação de Portugal. Para o presidente da Igreja Adventista no país, Antônio Amorim, a cerimônia serviu para evidenciar positivamente a denominação e corrigir distorções históricas. Eu vejo vários aspectos que quero realçar. Um deles é o reconhecimento pela figura máxima em autoridade do nosso país. Em segundo lugar, um grande sentimento de gratidão para todos os nossos pioneiros, porque houve tempos em que ser adventista era um motivo de chacota ou talvez havia um peso social negativo associado
ao facto de ser adventista do sétimo dia. E a presença do Presidente da República connosco esta manhã vai, de alguma maneira, curar essas feridas, principalmente naquelas famílias que têm na sua história essa lembrança de tempos difíceis que foram vividos pela Igreja Adventista em Portugal. Um momento histórico para esta igreja, para a Igreja Central de Lisboa. Ao longo destes 90 anos esta igreja tem sido, obviamente, uma representação, digamos, condigna daquilo que é, efetivamente, o seu dever e o seu ministério nesta sociedade. Ação social e vida de acordo com os princípios ensinados pela denominação. Duas características da Igreja Adventista mencionadas pelo presidente português. Fica o exemplo dos fiéis portugueses. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais notícias positivas de amor e esperança. Um abraço. O tempo é perdido em coisas banais. A vida de tudo que tinha para dar. Vives vazio, não sentes paz. Olhas à volta, queres respostas. Lembras encontros e decisões. Já sem esperança no teu futuro. Não sentes força para recuar. Mas este amigo quer um encontro. Sente saudades de te dar a mão. Viva a tua mágoa e dá-te a vida, se lhe abrires o coração. Nasce de novo, Sê confiante, luta com armas forjadas na cruz. Envia a mensagem e o link do amor. Marca o encontro com o Mestre Jesus. Vê o horizonte e sorri. A esperança é real neste encontro celestial. ouve a promessa e crê. Já falta pouco, virei de novo para nos vermos outra vez. Vês que a seguir é tudo diferente, já não caminhas na solidão. O Criador do amplo universo tem um lugar no teu coração. Apaga os momentos de desencontro, com braços abertos para o receber. Marca na agenda o último encontro, a nova morada no ar eternal. Vê o horizonte e sorri, a esperança é real neste encontro celestial. Ouve a promessa e crê.
Bom dia a todos, de novo.
É um grande privilégio poder de novo dirigir-me a cada um de vós. Quero louvar ao Senhor pelo privilégio que me deu de partilhar convosco durante esta semana alguns pensamentos que, em primeiro lugar, foram para mim, são para mim, e eu posso-vos dizer que, sem desprimorar a vossa bênção, posso-vos dizer que eu próprio já recebi uma grande bênção. Que o Senhor, de facto, me abençoou muito, muitíssimo. Eu quero agradecer mais uma vez por este convite e, sobretudo, pelo carinho, pelo calor, pela amizade que eu sinto aqui nesta igreja, que é, de facto, uma luz nesta cidade do Barreiro. E estamos chegados, portanto, ao último dia e hoje eu gostaria de partilhar convosco uma mensagem que já não é a primeira vez que eu a apresento, mas, de facto, eu acho que ela é tão boa que eu pedia que não pusessem ainda, está bem? Peço desculpa. Eu digo quando, está bem? E eu gostaria, portanto, de partilhar convosco algo que ainda hoje aquece muito o meu coração. Se não se importam, vamos curvar as nossas cabeças e eu vou suplicar ao Senhor uma bênção e uma direção especial para isto. Senhor Deus, quero agradecer-te pela Igreja do Barreiro, por todos aqueles que aqui estão esta manhã. Chegou o momento, Senhor, de expor a Tua Palavra e eu peço-te, Senhor, que Tu nos venhas assistir com o Espírito Santo para que os nossos pensamentos sejam dirigidos por Ti, que neste momento, aqui nesta sala, o inimigo não tenha permissão de entrar, mas sim, Senhor, que a santa influência dos Teus anjos seja sentida no nosso coração. Conheces os anseios de cada alma, peço-te que a vida, esta vida abundante que só Jesus pode dar, esteja no coração de todos nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar o culto desta manhã convidando-vos a lerem comigo João 14, 1 a 3. Quase que nem precisaríamos de abrir a Bíblia para lermos esta passagem. Mas ainda assim, acredito no poder da palavra e acredito que quando nós abrimos a Bíblia, é como se tocássemos na tecla do chamar e estamos em contacto direto com Deus. Porque se a oração é o modo que eu tenho para exprimir os meus pensamentos a Deus, a palavra é um dos principais modos que Deus utiliza para falar ao nosso coração. Então, João 14, 1 a 3, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A vinda de Jesus à terra é a suprema e bendita esperança de todo o cristão. Sabiam que existem mais referências na Bíblia relativamente à segunda vinda de Jesus a esta terra do que propriamente dito à sua primeira vinda? O próprio Senhor Jesus fez várias referências a este evento e algumas delas, como a que ouvimos na leitura que acabamos de fazer, nós já as sabemos de cor. Porque esta esperança é a esperança das esperanças, é a mais alta, a mais sublime, a mais comovente, a mais inspiradora de todas as esperanças, é a razão pela qual nós nos encontramos hoje aqui neste momento. É porque acreditamos que Jesus Cristo vai um dia voltar e vai conceder a vida eterna àqueles que o aceitaram como Salvador. Neste dia, nós iremos ver o nosso querido Salvador face a face, nós iremos poder tocar nele, podemos abraçá-lo, beijá-lo, sentir o seu caloroso abraço a envolver-nos e iremos também prostrar-nos aos seus pés com profundo respeito e adoração, em sinal da mais infinita gratidão por tudo aquilo que Ele fez, faz e continuará a fazer por nós durante toda a eternidade. Que momento não será este? Porque nesse dia a salvação
esta salvação que nós proclamamos a nós próprios e aos outros, ou seja, a concretização final deste plano da salvação, a vida eterna, finalmente será materializada. Porque até lá nós temos a esperança e a certeza da salvação, mas apenas em esperança. Porque o apóstolo Paulo diz que nesta esperança nós somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem, já não precisa ter esperança, porque já alcançou. Então, nós temos a esperança, nós temos a salvação em esperança. E o Senhor Jesus disse também que quem comesse a sua carne e bebesse o seu sangue, tem no presente a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é, quem o integrar, quem o assimilar dentro de si, tem de facto a vida eterna. E reparem que o tempo verbal que Jesus emprega aqui não é o futuro, é quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, tem a vida eterna. Mas apesar disso, só ressuscitará no último dia. E isso leva-nos a pensar na vida eterna e no céu. É muito difícil nós descrevermos algo para o qual nós não temos palavras. E quando o apóstolo João, que foi quem escreveu o livro do Apocalipse, fala acerca da nova terra, ele começa por dizer o que ela não é, em vez daquilo que ela é. Ele descreve a nova terra em termos da ausência das coisas que destroem as nossas vidas aqui. A dor, o choro, a lamentação, a morte. E porquê? Porque nós só conseguimos descrever aquilo que já faz parte da nossa vivência. Não conseguimos descrever aquilo que ainda não experimentamos. Quem fala de coisas não vividas é um visionário. E foi o caso do apóstolo João. Ele teve visões sobre a nova terra. Ele teve visões sobre a vida eterna. No entanto, ele ainda assim teve dificuldade em descrever tudo aquilo que viu. O apóstolo Paulo sentiu a mesma dificuldade. E é por isso que, quando ele se quis referir àquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, ele não conseguiu dizer nada mais a não ser que, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E eu gostaria realmente de refletir convosco. Que coisas surgem na nossa mente quando pensamos acerca da segunda vinda de Cristo? Seja o que for que cada um de nós pensemos, nós baseamos sempre as imagens deste fantástico evento em coisas já vistas. Sabemos pela Bíblia que algumas coisas vão acontecer, mas a realidade vai ultrapassar completamente qualquer coisa que possamos antever em relação a este evento. Encontramos poucas palavras demasiado que sejam suficientes para expressar o que sentimos ou o que sentiremos quando Jesus voltar e o que vai ser o céu. E até aqueles que foram agraciados com visões encontraram dificuldades em descrever o que sentiam. E agora é que eu vou pedir para colocarmos o primeiro diapositivo. Ellen White, aquela que nós acreditamos que foi uma mulher inspirada e que recebeu várias visões e inspirações, ela escreveu no livro Primeiros Escritos algo assim: a linguagem é demasiado fraca para tentar uma descrição do céu. Apresentando-se diante de mim aquela cena, fico inteiramente absorta. Enlevada pelo insuperável esplendor e excelente glória, deponho a pena e exclamo: oh, que amor maravilhoso! A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador. Como veem, até aqueles a quem o Senhor concedeu uma visão especial do céu têm dificuldade em descrever o que é o céu. Existem, no entanto, 5 ondas de pensamentos ou emoções, e esta semana nós falamos muito sobre emoções, que me sobrevêm quando eu penso na segunda vinda de Cristo.
E são estas emoções, estes pensamentos que eu gostaria de partilhar convosco esta manhã. E a primeira emoção ou o primeiro pensamento que me vem à mente quando eu penso na volta de Jesus Cristo é o seguinte: é a palavra liberdade. Em primeiro lugar, para mim, a segunda vinda de Cristo representa uma porta aberta através da qual nós deixamos para trás tudo aquilo que nos aprisiona aqui. Na descrição que João faz da nova terra, é muito interessante ver que a primeira coisa que ele diz é: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É interessante ele dizer que o mar já não existe. É natural que ele foque este aspecto e que use como recurso esta imagem. Porque João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Patmos. E então o oceano à volta da ilha formava as paredes da sua prisão. E é interessante ver que ele, quando tenta descrever o céu, ele diz que o mar já não existe. Ou seja, já não existe aquilo que nos aprisiona aqui. Por isso eu penso na volta de Jesus como o dia em que haverá liberdade. Para nós, para o apóstolo João, nós vimos que ele estava no momento na ilha de Patmos e que o mar à sua volta representava a prisão para ele, mas para nós existem vários tipos de prisão. Há pessoas que hoje em dia vivem aprisionadas pela pobreza e não conseguem escapar dela. Há pessoas que vivem aprisionadas a uma dependência, e nós ontem vimos aqui algumas dependências. Há pessoas que estão aprisionadas a relacionamentos abusivos e que vivem uma vida infeliz e que não conseguem libertar-se. Há pessoas que estão aprisionadas dentro de corpos debilitados pela doença e não conseguem sair. Há pessoas que estão aprisionadas porque vivem ou nasceram em países que têm guerra e violência. Pessoas que, desde o momento em que nascem, estão automaticamente aprisionadas. E nós ouvimos falar de guerras, mas nós aqui vivemos num país que não tem guerra, mas ouvimos falar de guerras no Sudão, na Síria, no Afeganistão, em muitas partes do mundo. E há também uma crise que aprisiona uma grande parte da humanidade, se não praticamente todos, que é a crise financeira. Portugal está a sair agora de uma crise financeira, mas que afetou a vida de tantas pessoas. E há uma prisão à qual ninguém consegue mesmo escapar, que é a prisão do tempo. Desde o momento em que nós nascemos, nós estamos enclausurados dentro da contagem do tempo. Todas estas coisas nos afligem e causam-nos aperto porque nós não conseguimos ver modo de fugir. E sabemos, até pela profecia, que o mundo não vai melhorar. Devemos então pensar na vinda de Cristo como aquele momento em que Ele vai derrubar estas paredes que nos prendem. Quando, segundo João, o mar já não existirá. Pensemos na vinda de Cristo como o dia da liberdade. O dia em que a humanidade ficará presa, ficará livre de tudo aquilo que a aprisiona aqui. A segunda palavra que me sobrevém à mente quando eu penso na volta de Jesus é a palavra reunião. Para João, além da prisão, não é? que o mar também representava distância e separação. Separação dos seus amados e amigos. Por isso, quando João descreve o céu como um lugar onde não existe mais mar, ele está a dizer que o céu é um lugar onde existe a mais completa ausência de qualquer coisa que crie distância entre as pessoas. E nós sabemos que existem muitas coisas que criam distâncias entre as pessoas. Às vezes as pessoas estão bem perto umas das outras, mas as incompreensões, as raivas, a ira, as palavras violentas causam divisão entre as pessoas. Pois a segunda vinda de Jesus será o momento para
as pessoas voltarem a ser completamente reunidas. Existem também divisões baseadas nas diferenças de etnia ou nos antecedentes da nacionalidade. Existem até, por vezes, divisões baseadas na linguagem. Quantas vezes as pessoas não são minimizadas porque não falam exatamente como nós? É claro que o maior separador de todos é a morte. E este é aquilo que vai ser eliminado quando Jesus voltar. Por isso Jesus disse, não se admirem com isto, vai chegar o tempo e a hora em que todos os mortos hão de ouvir a sua voz e sairão dos seus túmulos. E isto quer dizer que nós nos voltaremos a reunir com as pessoas que são importantes para a nossa vida. Os nossos pais, os nossos filhos, outros de quem gostamos muito. E isto causa-nos ansiedade e também antecipação. Poderemos ser levados a perguntar ou a ansiar, perguntando, estarão lá todos aqueles que eu amo? Eu acredito que quando aquele momento chegar, será uma maravilhosa demonstração da graça. Será um momento de surpresa, porque ali encontraremos pessoas que não estávamos à espera de encontrar e o que nos levará a exclamar, o quê? Tu aqui? Imaginemos. Coloquemos a nossa imaginação a trabalhar. Eu tenho a certeza que será unicamente neste momento da volta de Cristo que nós compreenderemos a profundeza do seu empenho para salvar a qualquer um a quem Ele possa pôr a mão. Finalmente compreenderemos que se calhar aquelas pessoas que nós, no nosso fraco juízo, já determinamos que não estão aptas para o céu, um dia na vida eterna nós iremos perceber o que Deus continuou a trabalhar no coração daqueles e que, tal como aquele ladrão arrependido na cruz, eles tiveram a oportunidade ainda de aceitar o sacrifício de Jesus. A terceira palavra que me vem à mente quando eu penso na volta de Jesus é a palavra aceitação. Porque quando o Senhor voltar, quando nós o virmos face a face, olhamos nos olhos daquele que nos conhece completamente. E, no entanto, aquele que nos criou, apesar de ter uma imagem perfeita da nossa personalidade, nada lhe está encoberto, nós não vemos nos seus olhos nada mais do que uma mistura de amor e compaixão. Assim como ele olhou para Pedro, que tinha acabado de o trair. E a Sra. White, no livro de Atos das Nações, diz que quando Jesus olhou para Pedro, não foi com olhos de condenação. Foi com olhos de quem compreendia verdadeiramente o discípulo que ele tinha ali à sua frente. E a Sra. White vai mais longe dizendo que aquele olhar de Cristo salvou Pedro, que o levou a um profundo arrependimento e tristeza, e foi isso que o fez agarrar-se à misericórdia de Jesus. A segunda vinda de Cristo representa para mim o momento da plena aceitação, o momento em que Deus recebe os seus filhos, porque Ele vê tudo aquilo que ainda não está bem na nossa vida, coisas que nós gostaríamos de já ter mudado, mas ainda continuamos a lutar para mudar. Ele compreende coisas que nós temos tentado, mas que temos falhado. Mas o Senhor continua disposto a conceder-nos a sua ajuda e continua a dizer-nos, não desistas. É por isso que o Senhor diz na sua palavra, aquele que perseverar até ao fim, será este que vai ser salvo. O que o Senhor pede é que nós não desistamos, porque Ele não desiste de nós. Ele vê tudo isto e, no entanto, Ele recebe-nos. E este, meus queridos irmãos, este é um pensamento incrível que nos deve encher de esperança, de antecipação e, sobretudo, de grande admiração por este Deus maravilhoso que continua a fazer tudo para que um dia estejamos no céu. E se nós ficamos emocionados, e eu estou emocionado com aquilo que está a passar aqui esta manhã, com toda a manifestação de carinho que nós fizemos, com o registro fotográfico que foi feito deste momento, que apesar de ter sido um momento bom, foi um momento imperfeito devido à nossa qualidade de seres imperfeitos, imaginemos, de facto, o que será um dia chegar ao céu e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu acredito
que o Senhor vai, porque ali já não vai haver tempo, não é? Vai nos sentar e vai nos fazer mostrar tantas coisas que nós fizemos aqui, coisas boas, como esta que fizemos esta semana, o empenho de todos que fizeram. O Senhor registra tudo, o Senhor vê tudo. E não há nada que seja feito em amor e em sinceridade que não seja registado pelo céu e que não faça agradar o Senhor. Jesus disse que até um simples copo de água que dermos num espírito de amor será anotado pelo céu. Assim, continuamos com os nossos pensamentos sobre a volta de Jesus e a quarta palavra que me vem à mente sobre a volta de Jesus é a palavra renovação. Ou seja, quando Cristo voltar, nós seremos livres de tudo aquilo que nos aprisiona aqui, nós estaremos reunidos com aqueles que amamos, nós experimentaremos o que é sermos totalmente aceitos por Deus, mas também naquele dia ouviremos o nosso Salvador dizer as seguintes palavras: vamos começar tudo de novo. Eu vou apagar tudo o que aconteceu no passado e te causou dor. Vamos avançar com um quadro completamente fresco e limpo, onde possas escrever de novo a tua vida. Quem não gostaria de voltar atrás e escrever de novo a sua vida? Creio que todos nós gostaríamos. Creio que todos nós. Não há ninguém que possa olhar para o seu passado e dizer: se eu pudesse voltar atrás, eu faria desta e daquela maneira. Assusta-me quando as pessoas dizem: não, eu não me arrependo de nada. Eu arrependo-me de muita coisa. Eu arrependo-me de muita coisa. Mas continuo confiante, porque o Senhor tem esta esperança da vida eterna. E é a própria Bíblia que diz: eu, o Senhor, vou criar um novo céu e uma nova terra, de modo que... O que é que lá diz? Não penseis mais no passado, nem vos preocupareis por coisas de outrora. Alegrem-se e rejubilem por aquilo que eu vou criar, pois vou criar uma Jerusalém cheia de entusiasmo e um povo cheio de quê? Está lá, não são palavras minhas. Como é que nós poderemos encontrar palavras que possam captar a largura desta ideia? Cada um de nós tem cicatrizes e danos que se manifestam de tantas formas. Não há ninguém que não tenha sido aguilhoado com o ferrão do pecado. Não há ninguém. Não há ninguém que não tenha sentido na sua carne os resultados da rebelião contra Deus. E é isso mesmo que vai servir de antídoto para toda a eternidade, porque diz-nos a palavra de Deus que a angústia não se levantará duas vezes. Cada um de nós tem cicatrizes, feridas que fizemos a nós próprios, erros parvos, dos quais nós achamos tão difícil vivermos com as consequências. Relacionamentos destruídos, amados que sofrem, doenças e morte, pobreza e fome, frustração de não ter um futuro para oferecer a um filho, dor do abuso e da injustiça. E nesses momentos de angústia, na luta para fazer o melhor daquilo que a vida nos trouxe, não existe melhor bálsamo para as nossas feridas do que as palavras de Jesus: quando eu voltar, farei novas todas as coisas. É um novo começo. É um novo começo. E o que estava assentado no trono disse: agora faço tudo novo. E acrescentou: escreve tudo isto, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu anseio pela volta de Cristo para que possa ouvir estas palavras dos seus próprios lábios. E por último, a palavra que me vem à mente quando eu penso na volta de Jesus é a palavra conhecimento. A vinda de Cristo representa também o dia em que nós obteremos respostas para todas as interrogações. Todas as interrogações que nós fomos fazendo ao longo da vida, sobretudo aquelas que não tivemos coragem de verbalizar. São aquelas que nós abrigamos no nosso coração. Sobre este conhecimento, o apóstolo Paulo diz: agora vemos as coisas como num espelho
e de maneira confusa. Depois, nós iremos vê-la como? Frente a frente. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois eu vou conhecer como Deus me conhece a mim. Ellen White comenta também... Perdão. Não. Ellen White também comenta este pensamento do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: não temos a menor ideia do que então se nos revelará. Com Cristo andaremos ao lado das águas vivas, Ele nos patenteará a beleza e a glória da natureza, revelará o que Ele é para nós e o que nós somos para Ele. Verdades que hoje não podemos conhecer em virtude das nossas limitações finitas, ali conheceremos. Não é maravilhoso, irmãos? Não fica o nosso coração alegre com tudo isto que o Senhor tem preparado para nós? Nós veremos, quando chegarmos à eternidade, porque é que foi permitido que passássemos por todas as aflições que passamos e quantas vezes o Senhor nos carregou ao colo sem nós tão pouco termos dado por isso. Nós compreenderemos que, afinal, muitas das coisas que nos fazem, por vezes, reclamar da vida, foram, afinal, instrumentos que o Senhor utilizou para refinar o nosso caráter e nos libertar do egoísmo. As canseiras, as dificuldades, os desapontamentos, as responsabilidades, tudo isto são instrumentos que o Senhor usa para refinar o nosso caráter. Eu gostaria de partilhar convosco uma coisa interessante. Como sabem, quem conhece Lisboa sabe que onde é atualmente a zona da Expo foi durante muitos anos uma zona muito inóspita, muito mal cuidada, um sítio até onde às vezes nós tínhamos medo de ir. E um dia os senhores que têm a possibilidade de tomar decisões sobre isso tomaram a decisão de fazer ali, e em boa hora, a Expo 98. Só que até a Expo 98 acontecer, houve muita obra a ser feita em Lisboa. E eu pessoalmente senti na pele o efeito das obras, porque eram filas e filas intermináveis de trânsito, porque eram ruas cortadas, porque eram completamente coisas que parecia que a cidade estava completamente esventrada. E nós reclamávamos muito, porque levávamos muito tempo a chegar ao seu destino. Mas um dia eu vi um placar que nunca mais, eu penso que enquanto viver nunca mais me esquecerei. Um placar que dizia o seguinte: seja paciente, depois de estar tudo pronto, a comodidade vai ser tanta que você nem se lembrará do incómodo por que passou. Eu vi isto num tapume das obras. E, de facto, eu aí percebi como, para nós alcançarmos a comodidade, por vezes temos que passar por momentos de grande agitação. O Senhor tem, por vezes, que esventrar o nosso coração, e isto só acontece quando nós passamos por grandes dificuldades que nos levam a perceber as nossas fragilidades e a nossa grande necessidade do Senhor. Se nós permanecermos ao lado de Deus, nós podemos ter a certeza que o Senhor fará tudo para nos levar para este lar, e temos a promessa que está na palavra de Deus, que é Romanos 8:28. Nós sabemos que Deus dispõe tudo para o bem daqueles que o amam e que Ele chamou segundo o seu plano. E este pensamento da Sagrada Escritura é completado por um pensamento que está no livro de Já Todas as Nações, em que o Espírito de Profecia diz que Deus nunca dirige os seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados se pudessem ver o fim desde o princípio e perscrutar a glória do desígnio que estão a realizar como seus colaboradores. Nem Enoque, que foi trasladado para o céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. Irmãos, se o objetivo principal da nossa vida é procurar o Senhor, se o objetivo principal da nossa vida é procurar conhecer e saber qual é a sua vontade para a nossa vida, podem ter a certeza que esta promessa é uma promessa para os crentes. Esta não é uma promessa para todos.
Não é a vida de qualquer pessoa que vai realmente alcançar o verdadeiro objetivo. Esta é uma promessa para aqueles que têm como principal objetivo amar e temer a Deus. Podemos ter a certeza que, embora por vezes possamos cometer erros que nos fazem desviar do caminho, o Senhor nos ajudará a perceber o que é que está errado e a voltarmos para Ele. Diante de tudo isto que acabamos de meditar sobre a volta de Jesus, eu creio que surge a resposta certa. Até lá, até Jesus voltar, como é que vamos então esperar? De que maneira devemos então viver até ao retorno do Senhor? Devemos obter aqui uma educação que nos habilite para viver com Deus por todos os séculos da eternidade. A educação que aqui começamos será aperfeiçoada no céu. Apenas teremos acabado de entrar num grau superior. Ou seja, estarmos aqui é de facto o começo da grande educação, da educação superior que o Senhor tem preparada para nós. E então, também, para este momento de espera do Senhor, completando os cinco pensamentos que vimos sobre a volta de Jesus, eu gostaria de vos dizer que devemos aguardar a vinda de Jesus sem medo. Sem medo, porque sabemos que Ele está conosco em cada passo da jornada. Porque sabemos que o momento de o ver face a face vai ultrapassar cada tristeza, cada dificuldade e cada mágoa. Devemos viver também em antecipação, ou seja, sabendo que o seu retorno será breve. Não importa quantos anos falta para Jesus voltar, mas o seu retorno será breve, porque para mim, particularmente, o retorno de Jesus pode ser no meu próximo abrir de olhos. E deve ser vivido com a convicção de que o modo como vivemos hoje conta. O modo como eu vivo hoje conta para aquilo que vai ser para mim a volta de Jesus. Ou seja, embora ansiemos por aquele momento de cura plena, Deus está a chamar-nos hoje para sermos curadores, agentes de transformação, agentes de renovação da sociedade. É por isso que Ele formou uma igreja. Nós somos curadores, nós somos agentes de renovação da cidade, da sociedade. E também devemos esperar a volta de Jesus com um sentido de responsabilidade. Responsabilidade de partilharmos esta esperança com tantas pessoas quanto possível, ajudando-as a saberem que a segunda vinda de Jesus será um acontecimento real no tempo. Que Jesus é uma pessoa real e que nos oferece a sua graça a todos. Não importa o que as pessoas estejam a viver na sua vida. E de que é unicamente através da sua volta que todos os nossos anseios, todos os nossos mais profundos desejos encontrarão o seu cumprimento. E quero-vos deixar com este pensamento extraordinário do Espírito de Profecia, que foi escrito pela Sra. White e foi publicado na revista Signs of the Times. E ela diz o seguinte: foi-me revelada a glória do mundo eterno. Quero dizer-vos que vale a pena alcançar o céu. Deve ser o objetivo da vossa vida, habilitar-vos para o convívio dos remidos, dos santos anjos, de Jesus, o Redentor do mundo. Se tão somente nos fosse dado uma visão da cidade celestial, nunca mais quereríamos habitar outra vez na terra. Há belas paisagens na terra e deleito-me em todos esses aspectos de beleza natural. Associo-os com o Criador. Sei, porém, que se amo a Deus e observo os seus mandamentos, há no céu reservado para mim o inexcedível e eterno peso de glória. Foi-me revelada a glória do mundo eterno. Quero-vos dizer que vale a pena alcançar o céu. E nós sabemos que algumas vezes Ellen White foi levada em visão e viu o céu. E ela escreve que quando saía de visão e olhava para o mundo, achava o mundo escuro. Porque o brilho, a luz que o céu tem,
não tem comparação com qualquer coisa que nós possamos ter aqui. E eu quero-vos dizer que esta terra tem lugares muito bonitos, que apesar de milhares de anos de pecado, ainda conservam muito da glória do Salvador. E eu gostaria de vos deixar com este apelo. Queridos amigos, eu quero-vos fazer o apelo. Não querem aceitar esta suprema e bendita esperança da segunda vinda de Cristo nos vossos corações? Eu quero. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor vos abençoe. Deixa brilhar a luz de Jesus, Santo Espírito de Deus, vem derrama os filhos teus, o amor que vem trazer a união. Deixemos entrar o poder do Pai, pois queremos agora a tua voz ouvir a dizer: eu te amo, filho meu. Santo Espírito, vem encher este lugar, pois trazes o calor que precisamos para viver. Dá-nos teu poder para ultrapassar as barreiras do mal que nos impedem de seguir o caminho com destino ao céu. Nós te amamos, grandioso Pai. Mesmo assim, nosso lema é te seguir e dizer: Pai, tu és Rei, nós queremos viver em teu amor. Dá-nos teu poder para ultrapassar as barreiras do mal que nos impedem de seguir nosso desejo de estar no céu. Nós te amamos, Pai de amor. Nós te amamos, Pai de amor. Nas terras de além, cheio de flores.